vocês estão? Eu estou bem, melhor agora, porque estou aqui gravando mais uma aula para vocês, certo? Hoje eu irei ministrar para vocês, o componente curricular de Sociedade e Cultura. Estão preparados? Isso! Então, antes de começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês e, é claro, pegar o nosso material, o nosso caderno e o lápis. Pegaram? Ótimo! Hoje nossa aula será uma retrospectiva do conteúdo da aula anterior. Isso mesmo! Hoje nós iremos rever, e fazer algumas atividades e responder sobre o que nós vimos na aula passada. Vocês lembram do que foi que nós falamos? Isso, sobre o eu, o outro e nós. Eu vou ler só um pouquinho novamente e depois nós iremos retornar aqui para a atividade, certo? Vamos lá? Disse assim, olha, o eu significa afirmar que cada sujeito é único, histórico, movido por sentimentos, interesses, vontades, desejos e características próprias de ser e estar no mundo. Então, como eu já tinha explicado, eu sou única, porque eu tenho meus desejos, minhas emoções, meus sentimentos, meus interesses. A mesma coisa é vocês. Vocês também são ser únicos, porque cada um de vocês tem sentimentos, vontades, emoções, cada um tem a sua. Aí ele diz assim, mas para que o eu se constitua, é necessário o outro, que inicialmente são seus familiares, vizinhos, outras crianças e os adultos da sociedade, que assim como você, também possuem desejos e características próprias. Ele quer dizer o quê? Que além de mim, tem o outro. Que o outro também tem as mesmas emoções, diferentes, é claro, das minhas. Por exemplo, eu aqui, eu sou o eu e você aí é o outro. Eu tenho os meus desejos, as minhas vontades. Você, sendo o outro, tem os seus desejos, as suas vontades. Quando ele diz que para dar início é os seus familiares, vizinhos e os seus colegas, porque o seu contato principal, primeiramente, será com seus familiares. Então, vai ser nesse contato, nesse convívio que você também já vai aprendendo a entender o outro, porque você vai ter que entender que seu irmão não é igual a você, você vai entender que papai e mamãe também têm pensamentos, emoções e características que não são igual à sua, certo? Então, a partir desse momento, dessa convivência, você já vai percebendo que, além de você, que é o eu, tem o outro, e que para podermos viver bem, temos que aprender a respeitar. Eu a respeitar o outro e o outro me respeitar. Aí formaremos o nós. Vamos lá continuar? Ele diz assim, a partir dessas relações, você aprende a se identificar e a se diferenciar do outro, no que se refere ao seu aspecto físico, aos hábitos, costumes, formas de ser, de estar e de relacionar. Nessas relações se constitui o nós, o que eu acabei de explicar para vocês. Entenderam? Que a partir do momento que eu vou aprendendo a conviver com essas pessoas, a respeitar, eu vou também aprendendo a viver em sociedade, que é o nós. Aí ele diz, nessas relações se constitui o nós, que se materializa na tomada de consciência de que a existência de um grupo humano, de um coletivo heterogêneo, amplo e diverso, que se constitui da junção do eu e do outro. O nós permite a você
desenvolver o sentido de pertencer a um grupo social, no qual relacionar-se possibilita conhecer, cuidar, compartilhar saberes e conhecimentos produzidos culturalmente sobre si, sobre o outro e sobre o mundo físico e sociocultural. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês estão numa sala de aula onde tem vários colegas, não é isso? Agora, será que todos os colegas que estão ali na sala, na sua sala, são iguais a você? Não. Na sua sala tem pessoas morenas, tem negras, tem brancas, tem gente de cabelo loiro, tem gente de cabelo ruivo, tem de olhos claros, olhos escuros. Tem pessoas que podem ter alguma deficiência física, seja auditiva, seja visual, seja motora, que precise de uma cadeira de roda para se locomover. E aí, eu posso julgar porque essas pessoas não são iguais a mim? Não. Eu tenho que entender a diferença delas. Eu tenho que entender que elas não são iguais, mas eu tenho que respeitar. Outra coisa, quando a professora está fazendo uma atividade e pergunta: Luiz, qual a cor que você mais admira, que você mais gosta? Aí Luiz vai e diz: o preto. Aí Laís vai e fala: não, pois eu gosto do rosa. E aí começa uma discussão. Será que a gente está aprendendo a viver o eu e o outro? Não. Para viver o eu e o outro, eu teria que respeitar o gosto de Luiz, como também Luiz teria que respeitar o meu gosto. E aí assim, nós viveremos em sociedade, formando o nós. A mesma coisa nas brincadeiras. Muitas vezes a gente se reúne, vamos fazer uma brincadeira, olha, vamos brincar agora de pega-pega. Aí o outro diz, não, nós vamos brincar agora de amarelinha ou de videogame. E aí diz, não, eu quero brincar disso, outro quer brincar disso. E cadê o respeito das opiniões, dos gostos? O porquê não chegar e dizer, pronto, agora nós iremos brincar um pouco de pega-pega, depois nós iremos brincar um pouco de videogame. O que foi que aconteceu? Eu entendi o eu e entendi o outro. Eu irei fazer a minha vontade e irei também fazer a vontade do outro e vice-versa. Porque tem que ser assim para que a gente possa viver em sociedade. Nem todas as vezes eu vou aceitar a sua opinião. Não vou entender porque eu tenho a minha, mas eu não preciso discutir. Certo assim, meus amores? Vocês entenderam agora que o eu, o outro e o nós irá percorrer na nossa vida eternamente? Isso até os dias que a gente estiver aqui na Terra. Porque nós temos que aprender a respeitar, a valorizar e aprender com o outro. Certo assim? Vamos para a nossa atividade, não é isso? Como eu já expliquei, eu li na semana passada uma história. Além de ter explicado tudo para vocês sobre o eu, o outro e nós, eu também li essa historinha. Vocês estão lembrados? Tenho certeza que sim. Que como era o título de nossa história? Somos tão diferentes. E isso é muito legal. Nessa historinha que eu li aqui para vocês, o que é que acontece? Que todos eles eram diferentes. Cada um tinha um jeito de ser, mas eles eram felizes. E quando se juntavam, faziam aquela festa. Não era isso? Aí, nessa atividade, eu pergunto aqui a vocês. Tem assim, liguem corretamente. Mônica, quem lembra na história? Olha ela aqui, olhe. Como era que a Mônica dizia? Que ela era o quê? Hein? Que ela tinha desvio fonológico, que ela detestava comer, que ela tinha medo de água, tem um apetite ou tem uma força e é bravinha. Isso mesmo. Mônica, dizia o quê?
que ela era diferente dos outros? Porque ela tinha uma força e era bem bravinha. Já Magali, quem lembra o que era que dizia Magali? Olha Magali aqui, que ela tem um apetite inexplicável. Então Magali, ela tem um apetite, não é isso? Ela gosta muito, ó, de comer. Já o Cebolinha, quem lembra o que era que o Cebolinha dizia? Cebolinha tem desvio fonológico e troca o R pelo L. Não foi isso? Então, Cebolinha tem desvio fonológico. Já o Cascão, o que será que acontece com o Cascão, hein? Isso, o Cascão tem medo de água. Olha aqui o Cascão, olha. O Cascão morre de medo de água. Começou a chover, ele subiu no orelhão para poder não se molhar. E aí, só sobrou Dudu, que ele detesta comer. Vocês perceberam aqui as diferenças? Mônica é bravinha e é forte. Magali ama comer, já Dudu não gosta de comer. Cascão não gosta de água, tem medo de água. Cebolinha troca o R pelo L. Mas eles são diferentes, mas são felizes. Por que eles são felizes? Porque um respeita o outro. Um respeita a deficiência, a emoção, a habilidade e as características de cada um. Isso é saber viver o eu, o outro, e assim formando o nós. Já aqui, nessa outra questão, ele diz assim: por que cada pessoa é uma de cada? Vocês acham que cada pessoa é uma de cada ou todas as pessoas são iguais? Não, cada pessoa é uma de cada. E por quê? Eu acabei de dizer no instante. Porque cada um é uma de cada. Isso mesmo. Porque cada um, olha, porque, né? Cada um tem a sua história, cada um tem sua história. Vocês têm a história do nome de vocês, você tem a história da sua família, não é isso? Então, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua família, ou todo mundo é da mesma família? Não, cada um tem a sua família, seus irmãos, seus tios, seus avós, cada um tem a sua origem, se é americano, se é asiático, se é brasileiro, não é isso? E cada um também tem o jeito de ser. Então, porque cada um tem sua história, sua família, sua origem e o jeito de ser. Todo mundo é igual? Não, cada um tem o seu jeito de ser, não é isso? Tem gente que é alto, outros são baixos, tem gente que é gordinho, outros magrinhos, tem gente que fala muito, outros são mais tímidos, e isso nós temos que respeitar. Tem pessoas que precisam da ajuda de cadeiras de roda para se locomover, outras não. Tem pessoas que precisam da ajuda ao atravessar a rua, tanto de uma pessoa ou de uma bengala ou de algum animal que seja, instruído para fazer isso, porque ela tem alguma deficiência visual. Tem pessoas que falam por gestos e sentem pelo tato, porque também tem tem deficiência visual, e quando é pelos gestos é porque tem deficiência da voz, ela é muda ou auditiva. Então tem várias formas de cada um ser único, por isso que nós não somos iguais, mas aprendemos a viver juntos, porque temos que aprender a viver o outro, o eu, o outro e nós. Ninguém pode viver nesse mundo sozinho. Concordam comigo? Isso mesmo. Aí só continuando a atividade, eu vou colar aqui esse cartaz para que vocês entendam melhor, certo?
Olhem bastante atenção aqui nesse cartaz. Tem assim, aqui vocês estão vendo que tem uma turminha de amigos. Eu tenho loiras, eu tenho uma loirinha, eu tenho uma de cabelo preto, eu tenho um menino negro, eu tenho outro branquinho, uma moreninha, um tirada chinesinho de origem chinesa, mas todos são da mesma escola e da mesma classe. Vocês estão percebendo que tem um coleguinha aqui que ele está de cadeira de roda, não é isso? Aí ele pergunta aqui, são todos iguais? Todos esses aqui, Ana, Bruna, Hugo, Lucas, Thaís e Adão, são iguais? Não, eles são diferentes. Como eu já mostrei, tem tanto as características físicas como as emoções, né? Os desejos são diferentes. Tem o jeito do olhar, vocês estão percebendo aí, né? Então, aí na letra B, ele diz assim, quais são as diferenças que você observa nessa turma? Nessa turminha aqui, quais são as diferenças que vocês observam? As características físicas, não é isso? Porque cada um tem a sua cor de cabelo, de olho, de pele. Então, isso são chamados de características, né? Tem as características, né? Físicas, e também porque tem as emoções. Que mais? Isso, emoções. Tem os desejos, né? Desejos, opiniões. Será que todos aqui pensam iguais? Não. Cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de sentir emoção, cada um tem um desejo. E também as deficiências, né? Que a gente pode ter, as características, além das características físicas, as características de deficiência, que no caso desse coleguinha aqui, ele tem essa característica. Mas eles estão infelizes aqui? Não, eles estão felizes com o coleguinha. Por quê? Porque ele é diferente de nós pelo fato de ter uma característica de deficiência. Não só física como motora, porque necessita da ajuda da cadeira de roda. Mas ele não é só diferente de nós por causa disso, mas porque ele é branquinho, ele tem a cor de olho dele diferente dos outros colegas, ele tem o cabelo dele castanho claro, ele tem os gostos dele, ele tem os desejos dele, certo? Então, eu não posso dizer que é uma pessoa diferente de mim porque ela não enxerga, ou porque ela não fala, ou porque ela não anda. Mas ela é diferente de mim porque ela tem todas essas características. Você é igual a mim? Não. Você tem o mesmo desejo que o meu? Não. Então, nós somos diferentes e eu tenho que respeitar você e você tem que me respeitar. É assim que tem que ser e é assim que a gente tem que trabalhar, o eu, o outro e nós. Eu tenho que me conhecer, me respeitar. Depois eu tenho que conhecer o outro e respeitar também o outro, aprender com o outro, a valorizar as ideias do outro, para só assim eu viver em grupo, formando nós. Estão entendendo, né? Então vamos continuar. Aí ele pergunta aqui, normalmente herdamos algumas características físicas de nossos parentes. Alguns se parecem com o pai, outros com a mamãe ou com o vovô, né? Com a vovó, outros com algum tio e etc. E você, com quem se parece? Você acha que você se parece com quem na sua família? Isso.
pode ser com seu pai, com sua mãe. Eu irei responder com quem eu me pareço, certo? Eu me pareço com a minha mamãe. Por quê? Porque meu pai, ele é bem moreno e tem os cabelos pretos. Aí você pode dizer, mas professora, seu cabelo é pintado, mas eu sou mais branca, do jeito da minha mãe, meu cabelo não é preto, é castanho claro, aí eu pinto para ficar loira, certo? Mas eu me pareço mais com a minha mãe, até com as atitudes que é parecidas, e é assim que eu quero que vocês. E aí? Você pode dizer que parece fisicamente com o seu pai, mas que vocês têm alguma atitude de sua mãe, certo? Mas eu quero saber, tá bom? Já na letra D diz assim: imagine quais características físicas que devem ter os parentes de Ana e Bruna. E professora, quem é Ana e Bruna? Ana, essa menina aqui, que vocês estão vendo que tem o cabelo loiro, os olhos verdes, né? E Bruna é essa menininha aqui que está abraçada com ela, que é parda, ela não é branca, ela é mais escurinha um pouco, tem o cabelo preto, os olhos preto e puxadinhos. Então, quais são as características aqui que vocês acham que tem os parentes de Ana e de Bruna? Que o parente de Ana, ele deve ser o quê? Branco, né? Então, vamos colocar aqui, olha, Ana. Ela deve ter parentes, né? Os parentes dela devem ter parentes brancos, não é isso? Com olhos claros, porque ela saiu com os olhos claros, né? Olhos claros e cabelos claros também, né? Loiros, né? E cabelos loiros. E pode ser que Ana seja alemã, não seja nem brasileira, certo? E já Bruna, qual é a característica física assim que pode ter a família de Bruno, parente, né? Bruna, irei colocar aqui. Bruna pode ter parentes morenos, né? Morenos claros, morenos. Bruna pode ter parente com os olhos pretos, né? Olhos pretos. E cabelos pretos também. E Bruna pode ter alguma descendência de chinês ou asiática. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui que ela tem os olhinhos um pouquinho puxado. Ela pode ter algum tio, alguma tia, um avô. Entenderam assim? Qual é assim a característica que pode ter algum dos parentes de Ana e de Bruna? E você? Qual a característica que você pode ter de algum parente seu? Certo? Faça essa brincadeira no grupo com os seus colegas, no grupo da escola. Pergunte a ele qual a característica que ele pode ter com um parente mais próximo dele. E você, faça a sua. E aí troquem essas informações, tá bom assim? Mas nunca esqueçam de respeitar, valorizar e aprender com o outro, certo? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus!